Algo que alegra meu coração é o fato de eu saber que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Essa afirmação me dá uma tranquilidade, me dá uma segurança extraordinária. Eu sou filho de Deus. Abra suas Bíblias, então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu não posso demorar, o nosso tempo hoje está corrido. Como sempre, temos tempo corrido em nossa igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler, então, o que nos diz a palavra de Deus. Mesmo assentados, como os irmãos estão, acompanhe a leitura. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois fostes regenerados, ou seja, foram gerados de novo, tiveram uma nova vida. Agora, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e nos ajuda a meditar neste tema, filhos de Deus. Nós te louvamos porque somos teus filhos, te adoramos por isso, porque o Senhor mesmo é o nosso Pai. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. A salvação da penalidade do pecado, nós temos pensado sobre esses aspectos da doutrina da redenção, a salvação da penalidade do pecado, a salvação do poder do pecado, a salvação da presença do pecado. Estes são os aspectos, a salvação no passado, no presente, no futuro. Os irmãos têm me acompanhado nessa série de estudos pela manhã. E algo que a salvação, aliás, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que a salvação da penalidade nos faz é entrar na família de Deus. Quando nós somos salvos da penalidade do pecado, quando nós saímos da condição do pecador fora da presença de Deus, do pecador sem seus pecados perdoados pelo Senhor, e entramos então na condição de pecadores, entretanto, contudo, todavia, com seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, nós entramos na família de Deus. Essa questão de entrar na família é muito interessante. Não como genro. Nós não entramos na família de Deus como genro. Não como sogro, não como nora, dizemos assim, mas nós entramos como filhos de Deus. Aliás, não como cunhado. Alguém diz que cunhado não é parente, não é verdade? Nada de cunhado, e cunhado só sabe pedir dinheiro emprestado para a gente. Mas nós entramos na família de Deus, não como cunhados, não como sogro, não como nora, não sei como genro, mas nós entramos na família de Deus como filhos de Deus. Nós entramos para uma nova família. Entendemos então, se pela fé nós, em Jesus Cristo, alcançamos este privilégio, sendo assim então, antes de crermos no Senhor Jesus, não éramos filhos de Deus. E a Bíblia nos fala ainda de filhos de Deus, independentemente da fé em Cristo. E nós vamos ter que ter um certo conhecimento, certo cuidado em relação a esses filhos de Deus que ainda não tinham depositado a fé em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele recebe o nome de unigênito Filho de Deus. Enquanto o Senhor Jesus estava na terra, a si mesmo ele chamou de unigênito Filho de Deus. Nós lemos lá, principalmente, o texto de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em Romanos 8, 29, nós lemos Paulo dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, nós lemos assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Hebreus 1:5. Então, o Senhor Jesus, o unigênito Filho de Deus. Adão também foi chamado de Filho de Deus. Adão foi chamado de Filho de Deus, isso porque Adão foi criado por Deus, mas não foi gerado por Deus. Adão foi filho de Deus por direito de criação, não foi filho gerado de Deus. O evangelista Lucas nos apresenta, ali no capítulo, no início do seu capítulo de Lucas, acho que é o capítulo 3, nós vemos Lucas apresentando a genealogia do Senhor Jesus, falando, vem lá de Abraão, vai falando, e chega lá no versículo 38 do capítulo 3, Lucas diz o seguinte: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Entretanto, nós entendemos que aqui Adão, filho de Deus, por criação, não por ser gerado de Deus. Também a Bíblia nos fala de filhos de Deus, na ordem celestial. A Bíblia menciona esses filhos de Deus na ordem celestial, e no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, nós lemos o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, 6. Estes filhos de Deus, entre aspas, colocado aqui, apresentados no livro de Jó, também foram filhos criados e não gerados, porque eles já existiam antes do tempo em que o Senhor Jesus foi chamado de unigênito, único Filho de Deus. Então, aparece esses filhos de Deus, que nós entendemos também, a outra versão, uma outra interpretação diz que esses filhos de Deus eram os anjos de Deus que iam à presença do Senhor. Eu acho que essa afirmação é a mais coerente. No Velho Testamento, crentes também foram chamados de filhos de Deus. Ainda lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, muitas vezes crentes, servos do Senhor Jesus, foram chamados de filhos de Deus. Como se foram, lemos um texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2, Gênesis 6, 1 e 2, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Gênesis 6, versículo 1 e 2. Eram filhos de Deus apenas em perspectiva, mas não em realidade. Em uma interpretação tradicional que eu pesquisei, a interpretação cristã tradicional, em um dos comentários, eu li que os filhos de Deus seriam, os homens, filhos de Deus, seriam os setistas, que eram os filhos de Sete, ou da geração de Sete. E as filhas dos homens seriam as cainanitas, descendentes de
Caim. Então, os filhos de Sete se encantaram com as filhas de Caim. Por isso, os filhos de Sete recebem o nome de os filhos de Deus que se agradaram da filha dos homens. A geração de Sete se agradando com a geração de Caim, e nós então sabemos muito bem, nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, não é verdade? Meus teólogos queridos aqui, Edilson, Almir, Clodoaldo, nós sabemos então essa diferença dos filhos de Sete, filhos de Caim, então recebem esse nome aqui, filhos dos homens e filhos de Caim. Contudo, todos que creem em Jesus Cristo, todos que receberam o Senhor Jesus como Salvador, se tornam filhos de Deus. Isso agora, já no Novo Testamento, não mais lá, filhos de Deus no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador se tornam filhos de Deus. Ah, que coisa linda! Os que creem, os que se salvam, porque creram no Salvador Jesus, estes nascem de novo. Conforme lemos aqui em 1 Pedro 3,23. Nascem de novo, da semente incorruptível, pelo Espírito Santo, e esses se tornam filhos de Deus. Um texto que os irmãos conhecem muito bem, que vale a pena nós lermos, é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz lá o versículo 11, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, e no versículo 12, João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem agora, mas sim da vontade de Deus. Esses se tornaram filhos de Deus. Gálatas também diz que, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Todos vocês que receberam o Senhor Jesus como Salvador, pela fé alcançaram a salvação. É Paulo dizendo numa linguagem atualizada, vocês são filhos de Deus, mediante a fé. Eu quero, irmãos, que esta convicção, essa certeza, fique enraizada no seu coração, assim como ela no meu também. Como eu falei nas minhas palavras introdutórias, algo que me dá uma alegria, uma segurança, algo que me dá uma satisfação, é de saber que eu, sim, sou filho, humanamente falando, de Arlindo de Araújo. Ah, sim, eu vim da descendência de Alfredo de Araújo, meu avô, mas antes de tudo, agora eu sou filho de Deus. A natureza carnal, a minha humanidade, minha genealogia é uma, mas agora eu também pertenço à família de Abraão, à família de Deus. E isso é algo lindo que nós devemos, então, considerar no estudo desta manhã. Infelizmente, os filhos criados de Deus não são filhos de natureza divina. Não são filhos por natureza divina, apenas filhos por criação. São apenas por natureza humana. E sendo assim, por terem apenas filhos de natureza humana, os filhos de natureza humana, aqueles foram criados por Deus, e eu defendo aqui, mais uma vez, perante toda esta igreja, e se por um acaso esse culto estiver sendo transmitido pela internet, eu defendo, eu assino, eu creio na teoria da criação. Eu sou criacionista. Se você é evolucionista, por favor, me perdoe, mas eu creio que Deus criou todas as pessoas, amém, irmãos? Sendo que todos esses que foram criados por Deus, alguns, pela graça de Deus, milhões, tiveram um outro nascimento. E não apenas são criaturas de Deus, mas são filhos amados de Deus. Então, quando nós vemos
esses que não possuem esta promessa, ou que não são filhos de Deus por natureza divina, mas só por natureza de criação, eles não possuem a promessa de vida eterna, eles não possuem a promessa de salvação. Mas, para a alegria sua que está nos assistindo pela internet, para a alegria sua que está aqui neste templo da Igreja Batista do Jardim Brasil, a sua condição pode mudar. Você pode ser realmente criatura de Deus, como todos nós somos, mas além do mais, ainda indo mais à frente, você também pode ser filho de Deus. Não somente criatura, mas também filho de Deus. Você pode alcançar isso através do seu novo nascimento, pela fé em Jesus Cristo. E a partir, então, desse momento, você também será filho de Deus. E você também vai ter a vida eterna. E você também vai morar no céu para sempre com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção maravilhosa, então, é ser filho de Deus. As verdades ditas enfaticamente pelo Senhor Jesus a Nicodemos nos deixa fora de qualquer contestação sobre isto que estamos compartilhando aqui. Se alguém quer contestar essa diferença de filho apenas pela natureza humana, ou de criação, perdão, e natureza divina, leia o que nos diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta foi a palavra, Nicodemos. Se você agora não nascer do Espírito, se você não nascer agora através da conversão, pela fé, a salvação, você não poderá ver o reino de Deus. Então, aqueles que não nasceram de novo, pela fé em Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo, pela fé em Jesus Cristo, não somente verão o reino de Deus, mas já pertencem ao reino de Deus. Eu sou daqueles que já pertenço ao reino de Deus. Eu sou daqueles que posso também afirmar: eu sou filho de Deus. E por isso eu vou morar com meu Pai para sempre, lá no reino dos céus. Agora, não mais a velha natureza, mas a nova natureza, agora nascido através da presença do Espírito Santo de Deus, gerado novamente, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela convicção, pela certeza que temos em nossos corações de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Obrigado porque quem nos dá essa garantia é a tua palavra. A Bíblia Sagrada nos garante isso. E a tua palavra tem toda a autoridade sobre nós. Obrigado porque alcançamos esta posição de filhos do Senhor pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós. Alcançamos esta posição porque depositamos a nossa fé, esperança e confiança somente no Senhor. Obrigado, porque podemos dizer com grande alegria: eu sou filho de Deus. Obrigado por isto. Em nome do Senhor Jesus, eu te adoro, eu te louvo. Amém. Vamos, irmãos, louvar nosso Deus com um hino final nesse momento e logo depois, então, teremos a nossa escola bíblica dominical. Ministro Levi, por favor, nos indica e nos orienta no hino final.